Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, família. Boa noite, espero que esteja tudo bem do outro lado. Sejam bem-vindos na nossa primeira edição do ano 2022. Sejam todos bem-vindos e desejo a todos feliz ano novo de 2022 e que Deus esteja no comando e que Deus esteja no controle de tudo, no nome de Jesus Cristo. Convidem o pessoal, convidem a família, convidem os amigos. Vamos conversar, hoje vamos conversar, vamos refletir e, se possível, abrir a linha para quem quiser dar um testemunho daquilo que Deus fez. A linha será aberta. Quem quiser participar ao vivo, a linha será aberta. Boa noite para quem está do outro lado. Agradecia, como de costume, antes de começarmos o programa, por que não orarmos, por que não agradecer a Deus por este momento favorável que o Senhor nos concedeu. Fechemos os nossos olhos onde nos encontramos. Vamos orar a Deus e agradecer ao Espírito Santo por mais uma vez se revelar em nós. Onde quer que tu estejas, eu quero que agradeças a Deus. Entregue este momento que vamos passar na sua presença, nas mãos de Deus, e que Deus se revela através da sua palavra e através de tudo que vamos fazer ou vamos falar hoje, até porque estamos reunidos em torno do nome de Cristo. Então a Bíblia diz, onde uma ou duas pessoas estão reunidas por causa do nome do Senhor, a presença de Deus é no meio deles. Então agradeça a Deus por este momento, no nome de Jesus Cristo, oremos. Pai eterno, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado mais uma vez, Papá, por nos conceder a graça de estarmos na Tua presença. No segundo dia, Pai, do ano 2022, estamos aqui reunidos em torno do Teu nome para Te honrar, para Te adorar, Papá. E pedimos apenas que a Tua presença seja manifesta e que o Senhor se revela no meio de nós. Todo momento que passarmos na Tua presença, o Teu nome seja glorificado. Tudo que o inimigo planejou para esta hora, para este momento, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus e que a Tua graça, assim como o poder do Espírito Santo, seja manifesto. Revela-te em nós, Papá, não faltaremos de glorificar o Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero que tu sejas participante e não um espectador. E para ser participante e não um espectador, eu quero que tu ajuda-me a partilhar esta mensagem da seguinte forma. Partilha o vídeo, que estamos, esse ao vivo. Partilha, copia o link, partilha no teu WhatsApp, no teu status, partilha no teu mural do Facebook e convida o pessoal, irmãos, primos, famílias, para que se aproximem e todos juntos estejamos reunidos em torno de Deus. Seja bem-vinda, Mamã Chadri, muito obrigado pela tua presença do outro lado. Enquanto tentamos aguardar algumas pessoas,
durante um pouquinho de tempo, ou então vamos arrancar mesmo, porque está escrito onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas, por causa do nome de Deus, a presença do Senhor é no meio deles. No dia de hoje, eu gostaria que fizéssemos um ponto refletivo. Eu gostaria que fizéssemos uma reflexão com relação àquilo que foi o ano 2021. Depois tentarmos perspectivar o que será o ano 2022. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Boa noite, Lígia. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Espero que estejas ali conosco até no final. E acredito que Deus tem uma mensagem para ti. Eu acredito nisso. Seja bem-vinda. Como eu estava a dizer, partilha se possível, convida algumas pessoas, então vamos dar início ao nosso programa. Ok, como eu estava a dizer, hoje vamos tentar fazer um ponto refletivo, vamos fazer um bilá, vamos tentar refletir em torno daquilo que foi o ano 2021 e tentar tentar perspectivar aquilo que será o ano 2022. Boa noite, tem mais alguém na linha? Só não sei quem é, manifesta por favor. Boa noite, Dimitri, seja bem-vinda. Antes de começar, para quem chegou tarde, já começamos, já abrimos a sessão deste programa e queria desejar a Dimitrícia e a Lígia, que já se encontram ali, feliz ano novo para vocês. Sejam bem-vindos ou bem-vindas ao ano 2022 e que o ano 2022 seja realmente um ano glorioso para vocês em todas as esferas da vossa vida, no nome de Jesus Cristo. Boa noite, Neta, vejo-te do outro lado, também seja bem-vinda ao ano 2022. Então, eu quero que nós tomem nota desse versículo e podem escrever, por favor. Quem puder pode escrever. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 10. E depois pula para o versículo 18 e ao versículo 19. Isaías capítulo 43, versículo 10, pula para o versículo 18 a 19. Como estava a dizer, vamos fazer um ponto refletivo com relação ao que era para nós o ano 2021. E vamos criar perspectivas com relação ao que pode ser para nós o ano 2022. E em função dessas perspectivas, eu vou usar os versículos que acabei de citar agora. Por favor, quem puder escreve. Ok, obrigado, Neta. E que seja a nossa ferramenta. Vamos acreditar nesta palavra. Por que eu acredito nesta palavra? Porque a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é presente todos os dias. A palavra de Deus não muda. A Escritura Sagrada contém o pensamento de Deus. Assim como Deus não muda, assim como Deus foi ontem, é hoje e será eternamente Deus, assim é a palavra de Deus. Até porque está escrito nesta mesma Escritura que tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá intacta, permanecerá lá. Então,
Eu quero hoje, amanhã, depois da manhã, mas se for hoje melhor, eu quero que tu faças um bilã antes de começar com tudo o teu ano 2022. Quando falamos do bilã, o que é que queremos dizer? Bilã é praticamente uma análise profunda daquilo que foi o ano 2021. As coisas que conseguiste, que não conseguiste, aquilo que projetaste, se conseguiste realizar, o desejo, o sonho, aquela oração que você fez em particular, em privado com Deus, se Deus respondeu ou não. Então, eu quero que tu faças essa análise durante esses dias, né? Bem verdade que o ano ainda é criança, o ano é bebê, como dissemos, estamos em janeiro, mas o que nós projetarmos, ou então como começarmos o ano 2022, como começarmos o janeiro, pode influenciar categoricamente o ano todo. Da forma que começarmos o ano em janeiro ou mês de janeiro pode influenciar categoricamente o ano todo. Então, para que nós não cometamos os mesmos erros que cometemos em 2021, então já agora no princípio devemos parar para fazer o quê? Para refletir. Boa noite, tem alguém do outro lado, só não sei quem é. Manifesta-te, por favor, se possível, para dar as boas-vindas. Então, nós não podemos caminhar no ano 2022 sem pararmos e refletir, fazer um bilã de como foi o ano 2021. Eu não vou aqui querer dizer que o ano 2022 será melhor. Decidi não cometer esse erro. Primeiro, por quê? Porque em 2019 dissemos que o ano 2020 será melhor. Mas todos nós fomos surpreendidos com aquilo que aconteceu. Todos nós fomos surpreendidos com a crise sanitária que mudou drasticamente a rotina do mundo todo. Então, eu não vou aqui dizer também que 2021 ou 2022 será melhor, porque em 2021 ou 2020 dissemos o mesmo para 2021. Aconteceu o que aconteceu. Felizmente, graças a Deus, como Deus nos ama tanto, nós estamos aqui. Por favor, eu quero que vocês se manifestem mandando corações e partilhando este vídeo para que o vídeo não caia, para que não cortem o nosso vídeo ao vivo. É o primeiro domingo, o segundo dia, né, do ano 2021, mas o primeiro domingo em que fizemos essa edição. Então seja bem-vinda Neuma, muito obrigado, bem-vinda ao ano 2022 e desejo que o ano 2022 seja para ti, Neuma, um ano glorioso. Muito obrigado por responderem. Sim, como eu estava a dizer, nós não podemos começar o ano 2022 sem refletirmos daquilo que foi o ano 2021. Só assim conseguiremos colocar metas, expor metas e criar perspectivas para aquilo que pode ser o ano 2022. Mas eu quero aconselhar o seguinte. Antes de tudo, vou ler o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. A Bíblia diz o seguinte: aqui é Deus, através do profeta Isaías, a transmitir uma mensagem de esperança ao povo de Israel. Isaías diz o seguinte: diz o Senhor ao povo de Israel: você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus, antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Vou resumir dizendo o seguinte para vocês que estão do outro lado. O Senhor me manda vos dizer o seguinte:
Xadri, Neta, Neuma, Dimitris, Lígia. Tem mais alguém na linha, só não sei quem é. Não vou conseguir citar o nome. O Senhor me manda vos dizer o seguinte: vocês foram escolhidas como testemunha de Deus. Vocês foram escolhidas como servas de Deus. E o Senhor vos escolheu para que vocês lhe conheçam e creiam nele. E entendam de uma vez para sempre que Ele é o único Deus. Antes dele não havia um Deus e depois dele não haverá um outro Deus. Amém? Espero que vocês compreendam esta mensagem. O Senhor vos escolheu para que sejam suas testemunhas. A pergunta é: testemunha de quê? O que é que nós vamos testemunhar de Deus? Deixa-me dizer, vocês foram escolhidas para testemunhar a grandeza, para testemunhar a divindade, para testemunhar a honra e testemunhar a glória que Deus fará nas vossas vidas, nas vossas famílias e no mundo e nas pessoas que estão ao redor de vocês. Esta é a primeira mensagem. O versículo 18 é propriamente para vocês, é dirigida para vocês e diz o seguinte: mas agora o Senhor diz ao seu povo. Eu não vou ler conforme está escrito aqui, eu vou interpretar e proferir palavras para vocês, porque eu acredito nesta palavra. O Senhor diz o seguinte, Isaías capítulo 43, versículo 18: mas a vocês que estão na linha, o Senhor diz: não fiquem lembrados do que aconteceu no passado. 2021 é passado, 2020 é passado, 2019 é passado, o dia 1 ontem foi passado, hoje é um outro dia, mas o Senhor pede-me para vos alertar, informar, dizendo o seguinte: não fiquem lembrando do passado e nem continuem pensando nas coisas que Ele fez. Não continuem pensando nas coisas que eu fiz no passado. Mas eu vou me reter aqui na primeira vírgula ou no primeiro ponto. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Neta, Neuma, Dimitris, Xadri, Lígia. Deus pede-me para vos dizer: não fiquem lembrando daquilo que aconteceu em 2021. Por que que Deus diz isso? Porque o versículo 19 diz que Deus vai fazer uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova e esta coisa está prestes a acontecer. De repente, os teus olhos verão, os nossos olhos verão. O que é que veremos? Deus vai preparar um caminho no deserto e fará com que estradas passem em terras secas. Palavra do Senhor. Mandem corações, por favor, aplaudam a Deus onde vocês estiverem, porque esta é a mensagem de Deus e a mensagem de Deus é pronta, é presente e não falha. A mensagem de Deus não expira. Como eu estava a dizer, não podemos começar o ano 2022 sem fazermos uma reflexão daquilo que foi o ano 2021, principalmente das coisas negativas que aconteceram no ano 2021. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: tem algo que o meu pastor disse hoje e eu partilhei ontem com a minha mãe. Eu disse o seguinte: muitas das vezes acusamos o diabo de ser a razão das nossas lutas,
de ser a razão das nossas derrotas, de ser a razão das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Nós temos muitas das vezes temos como é que se diz? Temos essa consciência de culpar sempre que tudo de mal que acontece é o diabo. Eu não quero inocentar o diabo, não é isso. Porque o primeiro inimigo que você tem na tua vida, a primeira pessoa que se levanta contra ti, que é contra a tua felicidade, que é contra a tua bênção, que é contra o teu sucesso, o teu progresso, o teu crescimento espiritual, social e familiar, é o diabo. Sem sombra de dúvidas, é o diabo. Ok, mas só que é uma questão. O diabo é como um músico congolês que muitos de nós conhecemos. Tem uma música que ele diz, desde que ele comeu, não sei se ele diz isso, desde que ele comeu quiabo ou que é uma coisa desse, tudo que acontece em casa, a culpa é dele. O que eu quero dizer? Desde que nós sabemos que existe um diabo, o nosso inimigo, alguém que nos combate, então, quando acontece algo de mal em nós olhamos diretamente para o diabo, acusamos o diabo. Mas muitas das vezes nem é assim. Muitas das vezes nós mesmos somos os causadores de muita situação que acontece nas nossas vidas. Minhas irmãs, uma coisa é bem verdade. A Bíblia diz o seguinte: nós somos filhos de Deus, comprados por Cristo, protegidos por Cristo. Nós estamos nas mãos de Deus. Jesus diz a Pedro, quando Pedro diz a Jesus que tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, quando Jesus perguntou, o que é que vocês dizem quem eu sou? Quando Pedro responde, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e eu te digo que nesta pedra eu construirei a minha igreja, e nem as portas do inferno, em outras palavras, em outras versões dizem, nem a porta da morte ou o mundo dos mortos terá o poder sobre a igreja. Do jeito que estamos aqui reunidos, nós constituímos uma igreja. Quer dizer que nem a porta do inferno, que nem a porta, a sombra da morte, nem o mundo dos mortos, nem os feiticeiros que se reúnam todo o mundo terão poder sobre as nossas vidas. Essa é a mais pura verdade. Essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então, muitas das vezes, quando é que acontecem os erros? Quando é que o diabo tem acesso à nossa vida? Quando nós abrimos a porta. É simples e básico. Quando eu digo abrir a porta, atenção, eu não vou estar aqui a falar de fornicação, porque as pessoas, nós os cristãos, concentramos o maior pecado na fornicação, concentramos o maior pecado no adultério, concentramos o maior pecado naquela pessoa que mata pessoas. Não, existem pecados que estão colados a nós, que se nós não nos repararmos, isso vai nos causar um problema e um dia vamos nos arrepender disso. Por mais simples que seja, mas poderá causar danos maiores e vamos um dia se arrepender disso. É o seguinte, estamos num ano novo, começamos agora um ano novo. Estamos aqui a fazer reflexão para darmos o melhor passo para o ano 2022. Tu não podes começar um ano novo com coisas antigas. É tipo uma... Bom, isso acontece muito aqui. Infelizmente também depende, né? Depende dos meios financeiros que as pessoas têm. Muitas das vezes o que é que acontece? Existem pessoas que quando fazem mudanças de casa, automaticamente mudam, pode não ser toda a mobília, mas mudam algumas mobílias. Por quê? Uma nova casa, uma nova mobília, um novo aspecto, uma nova decoração de casa. Assim como nós conseguimos fazer nas nossas casas, é assim que nós devemos fazer nas nossas vidas. Por quê?
Porque esse corpo que nós temos, que Deus nos emprestou, Jesus olha para isso, Deus olha para isso como um templo, como uma casa. E se isso é um templo, é porque tem um santuário, tem um lugar mais santo, tem um lugar santo, talvez tem quartos, não sei, é a minha imaginação. Imaginemos um templo, e isso é uma morada do Espírito Santo. A Bíblia diz: vossos corpos são o templo do Espírito Santo. E se for o templo do Espírito Santo, quer dizer que existem momentos que nós precisamos constantemente de reparação espiritual. Precisamos constantemente de uma nova decoração espiritual. Neta, tu não vais entrar em 2022 com os problemas de 2021. Mananelma, não vais entrar em 2022 com os problemas de 2021. Dimitris, Chadri, Lígia, vocês não vão passar, não entrem em 2022 com os problemas de 2021. O que eu quero dizer? Eu quero dizer algo para vocês. O ano é criança, o ano é neném, o ano é bebê, como nós dissemos. E começamos a caminhada nesta nova temporada. Quer dizer, cada ano é uma nova temporada. Cada início do ano é o início de uma nova temporada. E cada temporada Deus reserva coisas novas. E se realmente queremos atingir essas coisas novas que Deus reserva para nós, não depende de Deus, depende de nós, depende da nossa disposição a Deus, depende da nossa conduta diante de Deus e depende de como nós confiamos a Deus. Eu não vou para o ano 2022 com a inimizade do ano passado. Atenção! O ano 2022 será novo para ti se tu te arrependeres do mal que cometeste ou das inimizades, dos problemas que tiveste, aqueles problemas que não agradam a Deus em 2021. O que é que quer dizer o arrependimento? Às vezes nós compreendemos mal o arrependimento. O que quer dizer? Arrependimento só quer dizer mudança, mudança de personalidade, mudança de transformação de personalidade. Aquilo que era negativo em 2021, tu tens que te arrepender. Arrependimento quer dizer mudança de consciência. Minhas irmãs, nós não vamos caminhar com Deus em 2022 com a nossa consciência pesada, que eu e a Neta eu não converso com a Neta. Eu não converso com a Nelma. A Nelma é minha inimiga. A Dimitrice, eu sou invejosa da Dimitrice. Ou invejoso, por exemplo. Eu não gosto da Chadri, não me fez nada, mas não gosto dela. A Lígia, não gosto da Lígia por nada. Então, essa consciência de 2021, tu não podes trazer em 2022. Porque senão, a rotina será a mesma. O que você viveu em 2021, vais viver em 2022. E se realmente queremos viver coisas novas em 2022, devemos marcar o passo, devemos abandonar aquilo de errado que nós fizemos em 2021. Ok? Pode ser o adultério também, não somos isentos disso. Pode ser a fornicação, não somos isentos disso. Mas quem nos suporta, quem nos mantém firme é Deus. Nós não somos... É bem verdade que nós somos justificados por Deus, já não somos pecadores, justificados e santificados por Cristo. Mas acontece que nós ainda temos aquela natureza humana, aquela natureza pecaminosa em nós. Ainda temos essa natureza. Salmos capítulo 103, podem escrever para mim, por favor. Salmos capítulo 103, no seu versículo
no seu versículo 9, o salmista diz o seguinte: o Senhor não nos vive repreendendo e a sua ira não dura para sempre. E no versículo 14 ele diz o seguinte: pois ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que o salmista queria dizer? O salmista quer dizer que Deus não nos pune como nós devíamos ser punidos. Como? Em função do nosso pecado, tudo por causa do amor que Ele tem por nós. Por causa do amor que Deus tem por nós, Deus não nos pune, não nos bate, vou usar linguagem mais terra a terra, Deus não nos bate em função dos nossos pecados, porque se Ele decidisse nos bater em função, Salmos 103, né, tá, versículo 9, mas podem começar do versículo 8 até o versículo 14, só pulei, que é por causa do tempo. Salmos capítulo 103, versículo 8 a 14. A Bíblia diz que por causa do seu amor, Deus não nos bate como nós devíamos ser batidos quando nós pecamos. E por que Deus não nos bate? Porque Deus lembra de como Ele nos criou. E Deus sabe que nós somos pó. Pó é algo... obrigado, Neto, é mesmo isso aí. E pó é uma matéria muito frágil, é uma matéria muito flexível. E por sermos pó, Deus sabe que apesar de nos ter escolhido no seu santuário, nós podemos pecar com facilidade. E quem nos mantém forte, quem nos mantém firme é Deus, através da sua palavra e através do Espírito Santo. Por isso eu quero dizer o seguinte: nós não podemos nos vangloriar da força que nós temos. Não devemos nos vangloriar só porque nós somos cristãos e os outros ainda estão no pecado, não. Porque nós também tivemos lá e Deus nos chamou. Da mesma forma, esse Deus que nos chamou pode também chamar aqueles que estão lá. O que nós devemos fazer simplesmente é agradecer a Deus por aquilo que tem feito em nós. É agradecer a Deus pela força que nos tem nos dado de nos mantermos firmes. Porque sem Deus, com essa tentação que o mundo, essa ostentação que o mundo nos apresenta, sem Deus, quem não queria ter uma vida boa, sem esforço nenhum? Quem não queria ter uma vida boa, uma família estável, uma casa que vale milhões, sem esforço nenhum? Quem não queria ter isso? Acho que todos nós gostaríamos de ter. Acho que todos nós já tivemos propostas também que, se tu fizeres isso, em pouco tempo vais conseguir aquilo que o desejo do teu coração precisa. Mas se nós não aceitamos isso, não é porque nós somos fortes, não é porque somos melhores do que aqueles que aceitam, não. É porque Deus, na sua graça e misericórdia, nos protege, e a palavra que nós ouvimos nos convence, nos leva a acreditar que aquilo que eles recebem com facilidade, Deus também pode nos dar. Por isso, eu estou aqui a dizer, tu não podes chegar em 2022, não podes caminhar em 2022 com os erros do ano passado. Meu conselho é, se tiveste problema com alguém, faça as pazes, por favor. Se tens algo para reparar, repara mesmo. Talvez isso é que está a privar com que a glória de Deus se manifeste em ti. Talvez o que Deus queria fazer em 2021, Deus adiou por causa do teu comportamento. Só que esse mesmo comportamento, tu entras com ele em 2022, Deus vai adiar de novo. Deus vai adiar. Então, para que Deus não adie, o que é que você tem que fazer? É chamar o favor de Deus. Como é que tu chamas o favor de Deus? Fazer as pazes com a pessoa que você não está bem. Pode ser numa outra esfera. Pedir perdão. É o seguinte. Tu
Pode até ser inocente. Eu te criei um problema, ok, por exemplo. Neuma, eu criei um problema a ti, discutimos, porque eu mesmo é que criei o problema. E eu tô, desculpa o termo, eu tô ali, tô pouco querendo saber de ti ou saber disso. Mas tu que tens o Espírito de Deus, tu que tens Deus em ti, podes marcar o passo. Não vai deixar de ser a Neuma, não vai deixar de ser a filha de Deus, não vai deixar de ser a pessoa boa que tu és. Marcas o passo, se apresenta diante de mim, é simples. Procura essa pessoa, peça perdão. O fato de tu pedires perdão para ela, pode ser não. A Neuma veio se humilhar, eu sou a mãe grande. Mas para Deus não é assim. Para Deus tu é que és a mãe grande, tu é que és a mais forte, porque estás instruída, tens o Espírito de Deus em ti. A Bíblia diz, Deus resiste aos orgulhosos e faz graça aos humildes. Só é glorificado, só é exaltado aquele que se humilha. O que você fez o ano passado que a tua consciência te repreende e que tu entraste com ele em 2022? Quem é a pessoa que tu guardaste, que tu prendeste no teu coração o ano passado em que você ainda não lhe libertou? Com quem você teve um problema? Qual é o erro que você cometeu que a tua consciência te repreende até agora e que você ainda não pediu perdão e a misericórdia de Deus? Ano novo, coisas novas. Ano novo, comportamentos novos. Ano novo, novos hábitos. Ano novo, uma nova conduta com Deus. É o seguinte, o arrependimento, a conversão é processiva. A conversão é um processo. Não quer dizer recebi Jesus hoje e hoje mudei já de uma vez, deixei todo o pecado. Não, eu não acredito que seja assim. Eu pessoalmente não acredito que seja assim. É sempre um processo. Paulatinamente as coisas vais abandonando o mal, mas depende também da tua vontade de mudar. Não depende de Deus. A mudança depende de ti, não depende de Deus, porque Deus já te deu as ferramentas. Tu tens as ferramentas, mas a decisão depende de ti. Só tem uma criatura que Deus criou que tem poder de decisão. Só uma, é o homem. Tudo que Deus criou, Deus impôs limite, mas o homem, Deus não impôs limite. Se tu quiseres mudar, vais mudar. Se não quiseres, também não vais mudar. E Deus não vai descer para vir te matar por causa disso. Não vai descer. Mas saiba que um dia o que você andou a fazer será a tua moeda de apresentação, será a tua carta de apresentação diante de Deus. E ali Deus vai decidir se será luz verde ou luz vermelha. « 2022 é esse. 2022 está aqui. O outro conselho é: não faças em 2022 como fizeste em 2021. O que é que eu quero dizer? Não viva a tua vida, não viva os teus projetos, não viva a tua visão sem Deus como fizeste em 2021. É o seguinte, nós às vezes nos esquecemos de um detalhe. Nós somos filhos de Deus e somos dependentes de Deus. Quer dizer, tudo que nós pensamos, tudo que nós temos como visão, tudo que nós planejamos, tudo que nós projetamos, devemos apresentar a Deus. Por mais simples que seja a coisa, eu digo sempre o seguinte: o diabo nos combate até nos pequenos detalhes. Está vendo aquela coisa pequena que pode te fazer feliz, que tu podes até pensar que é insignificante? É mesmo ali onde o diabo vai te tocar. E você vai ver, não. É mesmo ali.
O diabo às vezes não vem combater em coisas grandes, não. Em coisas pequenas. Por quê? Porque o problema do diabo é o quê? Ele não quer te ver feliz, não quer te ver sorrir. É só isso. Então ele pode utilizar qualquer ferramenta. E a ferramenta, quando eu digo ferramenta, não estou a falar em flechas, armas, combate espirituais, não. O diabo pode utilizar pessoas para te roubarem a felicidade. Para te roubarem a felicidade, para te roubarem a paz. O diabo mete alguém no teu caminho, uma pessoa física, pode ser tua amiga, pode ser teu familiar. Mete alguém no teu caminho só para infernizar a tua vida. Então, o meu desejo o meu conselho é que esse 2022, tudo que fizeres, apresenta a Deus. Por mais simples que seja, apresenta a Deus e ande com Deus. Porque só Deus é que pode fazer com que as coisas evoluam, as coisas corram. Por que eu não quero dizer que 2022 será melhor? Por duas razões. Primeira razão, porque em 2020 ou 2019 falamos de 2020 e aconteceu o que aconteceu. E muitos pastores profetizaram, hoje são dados como falsos profetas, mas na realidade não são falsos profetas, cometeram erro. Mas não são falsos profetas, cometeram erros. Agora, o meu cuidado é o seguinte. Eu quero que vocês pensem comigo. Jesus, antes de ir no livro de Mateus capítulo 22, 23, se bem me lembro, no Monte dos Oliveiras, começou a dizer aos discípulos os sinais que precediam ou que antecediam o final dos tempos ou seu regresso. Jesus disse que nos últimos dias haveria muita maldade, isso tudo que estamos a viver. Eu não acredito em função da palavra de Deus, que o mundo vai melhorar mais enquanto Jesus não regressar. Não acredito nisso. Primeiro por quê? Porque Jesus disse que isso serão sinais do seu regresso. Eu não acredito que o Covid pode ir embora. Ele vai ir, o Covid vai. Mas eu acredito que haverá outras pandemias, outras doenças, outros problemas, porque são os sinais que anunciam a vinda de Cristo. E eu não acredito que por mais que as igrejas se reúnam para orar acerca disso, vai mudar. Não vai mudar nada. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela tem que se realizar. Mas eu acredito que se nós estivermos conectados a Deus, que nós estivermos na presença de Deus, andar com Deus, as epidemias virão, as pandemias virão, os problemas virão, as dificuldades virão, mas nós não seremos atingidos, não sofreremos o impacto disso, porque Deus está conosco. Eu acredito nisso. Se não tirar o problema, Deus não vai tirar o problema. Tirar as dificuldades, Deus não vai tirar a dificuldade enquanto não estabelecer o seu reino na terra. Isso não vai acontecer, essa é a mais pura verdade. Por isso, minhas irmãs, devemos também saber entender essas coisas para podermos orar melhor. Imaginem só, por exemplo, há dias estava a falar com a minha esposa, eu disse, eu não entendo os homens. O Covid começou, oramos, as igrejas aqui na Europa, começamos a partilhar aqueles números para fazermos sessões de oração. Muitas das orações era, Deus tira o Covid. Deus, por favor, dá inteligência nos médicos, pelo menos para a vacina aparecer. Não vou aqui dizer que a vacina é boa ou má, mas apareceu uma vacina. Pode-se dar o caso de que Deus ouviu a nossa oração. Pode até se dar o caso de que apareceu vacina. Porque nós oramos. Mas nós, os humanos, somos as mesmas pessoas a dizer que a vacina não está a matar. Se apanharmos, vamos morrer. Enfim, Deus também olha para a terra e vê, mas essas pessoas vivem como? São como então? E queremos associar a vacina com coisas que não tem nada a ver. Porque a marca da besta, não sei o quê. Vamos ser sinceros. Vamos estudar mais a Bíblia e vamos entender a marca da besta, porque não tem lógica.
jejuamos, oramos, vacina, Deus vacina. Cura, ok, apareceu a vacina, ninguém quer apanhar a vacina. Não estou aqui a dizer que é boa ou não é. Se te sentires convencida, tudo bem. Se não te sentires também, ninguém te obriga. Mas eu fico a refletir, pode ser que Deus ouviu os médicos, porque Deus é que deu inteligência aos médicos, ok. Ouviu e alguém apareceu, pá, temos uma vacina, tudo bem. Mas nós mesmo que oramos para que Deus desse inteligência aos médicos para dar a vacina ou para criarem a vacina, nós mais é que estamos a fugir à vacina. É o seguinte, os problemas no mundo não vão acabar. Os problemas não vão acabar até a igreja for arrebatada. E Jesus estabeleceu o reino na terra, ok, ali mesmo. Quando Jesus prender a morte e mandar Satanás no inferno, ali acabou. Não há morte, não há Covid, não há choro, não há nada. Enquanto Jesus não voltar ainda, os problemas não vão acabar. Por isso, uma das formas de nós começarmos bem o ano 2022 é o versículo que eu acabei de citar, que é o Isaías 43, versículo 18. Deus avisa, Deus nos alerta a não nos lembrarmos das coisas que aconteceram em 2021. Houve derrotas, ok, esquece as tuas derrotas. Houve problemas, ok, esquece os teus problemas. Haviam dificuldades na família, no casamento, na educação dos filhos, na escolaridade dos filhos, ok. Não te lembras mais disso, esquece. Sabem por que Deus diz para não se lembrarem disso? Por uma questão simples. Eu vou dizer, o outro pastor pode dizer uma outra coisa, mas eu tenho essa convicção e sempre tive essa convicção. Por quê? Porque o passado, o que aconteceu no passado, limita o que você vai fazer agora e amanhã. A derrota que você teve ontem vai te impedir de você repetir o mesmo negócio, o mesmo projeto, o mesmo plano que você tinha. Imagine, estavas para começar um negócio, por exemplo, de vender fardo. Começaste bem, tudo acaba, crise, ficaste sem dinheiro. Por mais que eu te dê dinheiro agora suficiente, você vai ter medo. Vai ter medo por quê? Por causa da experiência negativa que você tem. Quer dizer, tu estás presa numa experiência negativa que você teve. Mas Deus está a te dizer para não te lembrares daquilo. Por quê? Não é por causa de ti. Ele está a dizer para não te lembrares daquilo, porque Ele mesmo vai fazer algo novo para ti. Ele não precisa de ti, não precisa. Ele próprio se engajou, Ele próprio toma a responsabilidade de fazer o ano 2022 um ano novo para nós, coisas novas para nós. Mas o nosso dever será simplesmente um. Qual é? Se apegar a Deus, só. Se apegar a Deus, andar com Deus. É só. Esse será o nosso dever. O mesmo Deus que separou o Mar Vermelho e o povo de Israel caminhou em terra seca, é o mesmo Deus que fará com que nas trevas da tua vida a luz seja iluminada, a luz de Cristo apareça e te dê uma visão. É o mesmo Deus. Deus não muda. O que era ontem é o mesmo que é hoje, é o mesmo que será amanhã. E por causa do seu amor em ti, é por causa do seu amor, não é por causa dos teus esforços, não é por causa das tuas orações, não é por causa do teu jejum, não. Deus vai te abençoar em função daquilo que Ele prometeu em ti. Como Ele não é filho do homem para enganar, Ele vai te abençoar em função daquilo que Ele prometeu em ti, não é por causa do teu jejum. Mamãe, esquece. Não é por... Bom, não estou aqui a dizer que não pode jejuar, não é isso. Também não estou aqui a dizer que não pode chorar, não.
Devemos manter o jejum, devemos orar para mantermos a nossa intimidade com Deus. Mas Deus não vai te abençoar por causa disso. Deus vai te abençoar por causa daquilo que Ele prometeu. Como Ele é filho do homem, quando promete, acaba por realizar. É por causa disso que Ele vai te abençoar. Fora disso não há nada. Fora disso não tem uma outra razão. Por quê? Porque Ele é que te prometeu, não foi você quem lhe pediu. Deus quem te prometeu. Não era necessário que você pedisse, não, Deus, não. Deus quando estava a te criar, Deus já tinha estabelecido um plano para a tua vida. Deus já sabia quem você será. E Deus já tinha a missão bem delineada, bem estipulada para ti. Por isso eu digo sempre às pessoas, às vezes é triste, as pessoas não sabem na realidade quem são e o que é que Deus reservou para as pessoas. Por isso é que muitas das vezes fizemos o que achamos que temos que fazer, levamos a vida como achamos que devemos levar, porque não conhecemos o plano que Deus tem para nós. Porque quando conhecermos que na verdade, não, eu fui criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para um objetivo. É ali onde vamos parar e pensar, não, a minha vida não pode ser, não posso levar a minha vida assim como uma pessoa qualquer. Não, nós não somos qualquer. Nós não somos qualquer pessoas. Nós temos o Espírito de Deus e temos Deus em nós. E a nossa vida não pode ser como de toda a gente. Só porque os outros fazem, eu também tenho que fazer. Não, esquece. Não é por isso que Deus nos chamou. Por isso é que eu disse, muitas das vezes, nós é que somos culpados de muitos problemas que chegam em nós. Principalmente nós, vocês que estão ali do outro lado, que já conhecem a verdade da palavra de Deus. Tem um versículo que diz que o julgamento que Deus fará vai pesar muito em nós, principalmente em nós que já conhecemos essa verdade. Os que não conheciam não vai pesar tanto como em nós, porque Deus vai pedir justificações. Você sabia, Neta, você sabia, Xadri, você sabia. Mas por que o teu comportamento foi assim? Se você sabia a verdade, vai pesar muito em nós. Por isso devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Muito cuidado com a nossa conduta. Devemos ter mesmo muito cuidado. Em breve vamos terminar esse programa, esse momento de oração. Eu queria continuar mais com vocês, mas tenho que respeitar o tempo. Mas é isso. É isso. 2022, e todos nós perspectivamos e todos nós temos desejos que Deus faça em nós aquilo que nós não conseguimos, que Deus nos dê a força, que Deus realize em nós aquilo que nós não conseguimos realizar em 2021. E o meu desejo, a minha oração é que Deus faça de vocês o melhor. Que Deus faça em vocês o melhor. Aquilo que não aconteceu em 2021, que Deus faça para este ano na vossa vida, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que 2022 traga bons ventos. E que todos aqueles que se levantam, todos aqueles que se reúnem, todos aqueles que fazem complô contra vocês, que em 2022 vivam a justiça de Deus. Porque, é bem verdade, também já estamos cansados, toda hora a mesma luta, toda hora a mesma rotina, toda hora os mesmos problemas, toda hora os mesmos feiticeiros da família que nos combatem, os feiticeiros do bairro, da empresa, os invejosos. Não, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar. Ou parte ou racha, as coisas devem mudar. Deus tem que fazer qualquer coisa. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Eu vou vos dizer, uma vez eu estava a orar
Aquela oração, quando eu acabei, me deu graça. Eu até não sei se... não sei, espero que Deus talvez... Só espero que o Pai do céu não ficou chateado com o que eu disse. Mas eu disse, eu disse mesmo ao Pai, eu disse, Pai, mas... Se o meu pai que me nasceu tivesse vivo, do jeito que eu conheço o meu pai, se ele tivesse vivo, dos problemas que eu vivo, que eu já vivi, que eu já passei, eu não acredito que o meu pai permitiria que eu passasse nesses problemas. Muito sinceramente, não acredito. Se ele tivesse vivo e com meios, eu não ia passar nesses problemas. E quanto mais o Senhor do céu, que é melhor, é maior que o meu pai biológico, por que eu tenho que passar sempre nos mesmos problemas? Por quê? Eu sei que Deus ouviu, talvez ficou triste pela minha hora. Não é triste de tristeza de me bater, não, mas talvez triste porque, enfim, Deus viu que toquei no coração. Talvez. Porque, vocês que estão ali não aceitariam ver os vossos filhos com a vossa incapacidade, com a vossa imperfeição, não aceitariam ver os vossos filhos a passarem problemas, sabendo que vocês têm condições de resolver isso. Vocês não aceitariam, não acredito que aceitariam isso. Imagina aquela mãe que sabe que o filho é bandido, o filho é gatuno, o filho é assassino, mas o filho não deixa de ser filho. Ele olha para aquele moço, para aquela jovem como filha ou filho dele. Por mais que ela seja, desculpem o termo, por mais que ela seja prostituta, ela olha para aquela filha como filha dela. E o Deus do céu, a Bíblia diz, qual é o filho que pede peixe ao pai? O pai dá uma serpente. Ou qual é o filho que pede pão ao pai? O pai lhe dá uma pedra. E Jesus diz, se os vossos pais da terra conseguem satisfazer as vossas necessidades, quanto mais ao Pai do céu, o Pai que não falha. Amém? Quanto mais ao Pai do céu. Então, que 2022 seja para nós um ano melhor. Que tenhamos experiências novas e boas. Que o ano 2022 nos traga bons ventos no nome de Jesus Cristo. A primeira carta do Pedro, eu gosto muito desse versículo porque, acho que é um versículo que tem sido a minha força ultimamente. A primeira carta do Pedro no versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus diz, essa mensagem para nós, nós somos uma raça escolhida, Deus nos escolheu. E além de nos escolher, Deus fez de nós o sacerdócio real, o sacerdócio do rei. Nós fizemos parte do reino de Deus. E ele diz, nós somos um povo dedicado a Deus, completamente dedicado a Ele, um povo que pertence a Ele, e fomos escolhidos, essa é a parte que mais me cuia, para ser... Sim, neta, primeira carta de Pedro, sim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Mas eu só estou a ler o versículo 9. E a parte que mais me mexe, ele diz, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. O Deus que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós fomos escolhidos para testemunharmos, para anunciarmos os atos poderosos. Agora a pergunta que nós devemos fazer ao Pai é, Senhor, como é que anunciaremos atos maravilhosos? Como é que anunciaremos atos poderosos? Como é que anunciaremos as tuas maravilhas se nós não vivemos essas maravilhas? Essa é a pergunta para 2022. Mas que Deus nos ajude e que 2022 seja realmente o ano da glória. Amém? Amém, amém, amém. Aplaudimos ao Senhor. Esta era a mensagem. Como eu disse, hoje poderíamos
Hoje vamos só falar, orar, talvez 1 ou 2 minutos só e vamos terminar. Já são 23 horas e acho que tenho que terminar aqui pelo respeito de vocês e do tempo. Bem verdade que queria falar, mas fica para a próxima. É isso. Para terminar, nós não podemos caminhar em 2022. Feliz Ano Novo, Graciete. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. No nome do Senhor. Feliz Ano Novo para ti. Como eu estava a dizer, nós não podemos caminhar em 2022 com os mal de 2021. Meu conselho é: vamos nos arrepender. Às vezes esse termo arrepender, às vezes nos faz pensar que somos pecadores. Não, vou usar um termo mais simples. Vamos mudar de consciência, ok? Fica mais simples assim. Mudemos a nossa consciência em 2022. Mudemos a nossa conduta em 2022. Não afastemos Deus de nós. Em tudo que fizermos, associemos sempre Deus. Então, eu quero que façamos 2 orações. Primeiro, eu quero que agradeças a Deus pelo ano 2021, onde apesar das derrotas, apesar do Covid, apesar das doenças, apesar dos problemas, mas Deus nunca te tinha abandonado. A prova é que você está aí comigo, estamos aqui vivos em 2022, vivos. Muitos morreram em 2021, mas o Senhor nos protegeu e eu quero que tu ores a favor disso, no nome de Jesus. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, agradeço pela vida da Chadri, agradeço pela vida da Nelma, pela vida da Graciete, da Neta, pela vida da Lígia e da Demetrice. Agradeço pelo ano 2021, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das pancadas que tivemos em 2021, o Senhor não nos abandonou. O Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou de nós e a prova é esta. 2022 estamos aqui bem vivos e nós acreditamos que o Senhor não permitiu que saíssemos da terra, que deixamos a terra, porque ainda temos algo para fazer nesta terra. Que o teu nome seja louvado, Senhor. Que o teu nome seja enaltecido no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, para terminar, eu quero que tu ores a favor do ano 2022. Diz a Deus que o teu ano 2022 seja melhor e que as portas do céu estejam abertas a teu favor. Que o Senhor te faça em ti aquilo que não fez em 2021. E se possível pedir perdão pelos erros do passado, peça para que a graça de Deus esteja acima de ti. No nome de Jesus, ore comigo. Senhor, o ano 2022 o Senhor nos concedeu. Nós acreditamos, Pai, que tem algo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesse ano. Por isso entregamos nas suas mãos, Pai, tu que és o mestre do tempo e das circunstâncias, conduza, faça a gestão do nosso tempo, Senhor. Honra-nos ou coroa-nos com a tua honra e a tua glória. Que 2022 seja o nosso ano, Papá. Perdoa-nos dos erros que cometemos e decidimos mudar de consciência. Decidimos mudar de comportamento, decidimos mudar de caráter, Papá. Pai, da tua parte, que a sua graça e a sua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vou terminar fazendo essa oração para todos nós. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela vida da Chadri, te agradeço pela vida da Nelma, te agradeço pela vida da Graciete, te agradeço pela vida da Lígia, pela vida da Neta e pela vida da Demetrice. Te agradeço por nos reunir nesta noite. Que o teu nome seja louvado acima de tudo e acima de todos.
Senhor, a tua palavra diz no livro de Salmos, no seu capítulo 9, o Senhor não nos fez inferior que os anjos, apenas inferior de ti. O Senhor nos deu domínio sobre toda a criatura das tuas mãos e tudo que o Senhor criou, o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. Por isso eu declaro no nome de Jesus Cristo que o livro de Salmos, esse versículo que eu acabei de citar, faça parte da nossa vida no nome de Jesus. Que tudo que o Senhor criou esteja debaixo do nosso pé. Tudo que o Senhor criou esteja sobre o nosso domínio em 2022 no nome de Jesus. Senhor, não temos força contra os nossos inimigos. Não temos força contra aqueles que nos combatem. Mas nós entregamos aqueles que nos combatem nas tuas mãos. Pai, vinga a nosso favor. Faça justiça a nosso favor. Pai, estamos fartos de viver os mesmos problemas sempre. Os mesmos inimigos, as mesmas situações. Senhor, que a sua graça nos acompanhe e todos aqueles que se levantam contra nós, papá, vivem a tua visitação. A tua palavra diz: não toque no meu ungido. Nós somos teus ungidos, papá. E como somos os teus ungidos, faça a justiça e vinga a favor de nós, no nome de Jesus Cristo. Que 2022 seja o ano de bênção, seja o ano de glória, seja um ano de sucesso, para podermos testemunhar as maravilhas que o Senhor reservou para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Aplauda o Senhor, mande corações, partilha o vídeo, copia, manda para a família, manda para os irmãos, manda nos grupos do WhatsApp. Por favor, ajudem a vincular essa mensagem. Coloquem no vosso mural do Facebook, agradecia, por favor. Vamos espalhar a mensagem de Deus. Que Deus vos abençoe muito. Obrigado pela vossa presença. Se Deus quiser, estamos juntos próximo domingo, no nome de Jesus Cristo. Paz e graça a todos vocês. Muito obrigado.